Muito boa noite, seja bem-vindo ao podcast da A10 Empreendimentos. Estamos aqui iniciando mais um episódio, como sempre um episódio com convidados extraordinários e que você vai estar podendo acompanhar um pouco da história, dos bastidores e de tudo que acontece aqui no mercado imobiliário de Balneário e muito mais. Então, antes de mais nada, já se inscreva no nosso canal, a gente está com uma meta bem bacana para esse mês ainda, então se você puder se inscrever para receber em primeira mão os podcasts que vão sendo lançados. Estamos também com uma série de vídeos sobre o Pátio Estaleiro, se você ainda não viu, não deixe de conferir lá. E, bom, acho que agora é um momento ideal para a gente começar, de fato, esse podcast. Então, para começar, quero iniciar apresentando primeiro o nosso CEO, sócio da A10 Empreendimentos. Por favor, seja muito bem-vindo, Adilson Kremer. Muito obrigado mais uma vez. O nosso objetivo com o podcast é exaltar grandes profissionais. E hoje eu tenho certeza que a gente tem um dos principais profissionais de Balneário Camboriú, é meu amigo, e é um corretor com uma história maravilhosa, superação, é um cara que dá orgulho de estar junto, de fazer negócio. Então, o seu André Colombo vai estar conosco hoje aqui, eu tenho certeza que vai ser um podcast dos top. Que legal. Bom, eu ia apresentar o André Colombo como mais um corretor que está participando dessa mesa de conversas, né? Você sabe que aqui, nesse podcast, não é qualquer corretor que tem essa oportunidade. Aqui é realmente quem tem história, quem tem credibilidade, pessoas que, de fato, construíram parte do mercado imobiliário que hoje você conhece aqui em Balneário e que aqui nessa mesa você pode conferir alguma dessas histórias, né? De como chegou até lá. Com certeza. E hoje vai ser especial. Hoje vai ser especial. Então, sem mais delongas, André Colombo, seja muito bem-vindo. Para nós é uma honra ter você participando conosco. Muito obrigado. Eu é que sou grato de estar aqui fazendo parte dessa história, né? Que a gente vem construindo há um longo tempo já em Balneário, que conheci o Adilson nesse trajeto, me tornei um grande amigo, considero ele, além de um profissional assim que eu tenho total confiança e gosto de fazer negócios com ele. Temos muitas histórias aí para contar dessa caminhada e é muito legal fazer parte da 10 agora também aqui, né, do podcast, dos negócios aí para frente. E agradeço o convite de estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo ao time. Como falei, para nós é uma honra poder receber você aqui. Sei que você está iniciando agora no podcast, mas na 10 Empreendimentos parece que a história é bem mais longa, né? Bom, Adilson. Vamos lá. A história com o André comigo é bem longa. Logo que eu vim trabalhar em Balneário Camboriú, na Embraer, eu tive o prazer de conhecer o André. Conheci o André atuando, então sei o profissional que ele é. Então isso vai fazer aí praticamente 15 anos nessa história. E depois vou puxar para o André algumas histórias boas que eu sei. Vou apertar o André aqui. Eu conheço o André da época que ele era humilde, era um cara que atuava nacionalmente. Eu nem te contei, o André aí faz maratona aí pelo mundo, cara. Agora tá internacional. É difícil pegar ele no Brasil, a gente deu sorte dessa janela. A janela, né, das corridas. Bom, já que começou a falar desse jeito, você trouxe um vinho para nós hoje, né? Para manter a cultura. Olha, hoje tá um dia mais friozinho, trouxe um Pinot Noir que vai harmonizar demais aí com a nossa conversa. Olha que coisa boa, rapaz. Não sei se o Dezinho já tomou isso comigo, não me lembro, mas hoje com certeza vai ser um vinho especial. É o que vai fechar bem com a data aí. Depois o Dé vai dar uma notinha para nós aí. É mais uma das maravilhas da Quinta da Neve, né? O Pinot Noir é uma uva muito sensível. A gente até o último dia da colheita tem uma preocupação bem grande, porque pega uma geada ou qualquer outra coisa aí, a gente tem essa uva comprometida, mas esse ano, esse vinho não é desse ano, né? Esse vinho aqui, ele já tem 5 anos, mas esse ano foi uma safra histórica da vinícola. O Pinot Noir está maravilhoso, a gente teve uma safra recorde da história da empresa. Então, vão ter bons vinhos aí pela frente. Então, vamos iniciar com o nosso Pinot. Tenho certeza que vai melhorar aqui a nossa noite. Que maravilha. Melhora a narrativa. Com certeza, né? Aí o Dezinho se solta mais. Aí. Boa. André, enquanto o Adilson vai fazendo as honras pra gente, cara, conta um pouquinho pra nós. Hoje a gente sabe que tem muitos corretores novos iniciando no mercado e que isso é maravilhoso, né? Mostra que o mercado está expandindo, isso é algo muito bom.
Mas, pelo que eu sei, você não é tão novo assim no mercado, né? Como que começou a tua Vou trajetória? contar um pouquinho da minha vinda primeiro para Balneário Camboriú. Aham. Eu sou da ilustre Pato Branco, do Ó. Paraná. Famoso White Duck. Famosa Pato White Branco. Duck. Então, eu terminei faculdade, eu fiz pós-graduação e chegou num momento assim que eu estava em Curitiba, Uhum. terminando a minha pós-graduação, e foi uma época de transição na minha vida, Uhum. que eu tive que fazer um tratamento de saúde também, Uhum. e eu tive que definir o que eu ia fazer, que rumo eu ia dar para minha vida de uma forma mais estruturada e o que eu queria, né? O que aconteceu, cara? Questão de saúde? Eu sou portador de esclerose múltipla e Eita. eu tive um problema, eu tive 2 neurites ópticas. Que a inflamação no nervo óptico foi uma em sequência da outra e eu praticamente zerou minha visão na época. Então, hoje eu tenho uma Meu visão Deus. residual, mas foi algo assim que realmente me fez eu tomar essa decisão. E muito quem me apoiou a vir pro litoral foram os médicos, né? Aham. Olha, morar no litoral seria legal. Enfim, a gente já tinha um apartamento aqui em Balneário Camboriú, a família. A minha mãe tinha o sonho de morar aqui. Eu falei, eu vou antes de você, então. E eu acabei vindo para cá. E vindo a Balneário Camboriú... Perdão uma pergunta, mas isso foi há quanto tempo atrás? 2006. 2006, 20 anos atrás. 20 anos. Caramba, 20 cara. anos. É isso Pô, aí. mas é uma situação que, para a maioria das pessoas, seria quase que um ponto final, né? Porque é uma notícia muito chocante, não é mesmo? A minha vida adaptou inteira, né? Ah. A vida adaptou inteira, né? Só que com o tempo, assim, obviamente, a medicina vem evoluindo muito. Uhum. A tecnologia me auxilia muito e ela evoluiu muito também. A questão para auxílio visual, para poder fazer uma leitura, o celular faz quase tudo hoje em dia, né? Se Uhum. você precisar. Então, se eu for pegar de quando eu entrei no mercado imobiliário para hoje, a mudança é brutal. Lá atrás eu usava lupa ainda, né? Aham. A lupa manual Aham. e alguns acessórios meio arcaicos. Eram os assim. equipamentos que tinham, Era né? o Os que tinha, recursos. eram os recursos que eu tinha na Aham. época, né? Então era tudo um pouco mais difícil, né? Mas mesmo assim eu sempre me dei bem com informática, com tudo, e acabava me saindo bem, né? Atendimentos eu nunca fui... eu sempre trabalhei com o comércio, que em Pato Branco nós tínhamos uma distribuidora lá, minha família, Aham. e eu tinha recém me formado, eu dei aula um tempo na faculdade, aí fiz minha pós-graduação, e aí em Curitiba eu decidi vir para cá. Enfim, estando aqui, eu fui avaliando o que eu vou fazer da vida, né? Em Balneário Camboriú, né? E o mercado me chamou a atenção. Foi um mercado que me chamou a atenção, o mercado imobiliário. E foi quando eu entrei nele e trabalhei numa outra imobiliária primeiro. E, enfim, foi... Me diz uma coisa, essa acaba sendo uma limitação, né? Uma limitação Sim, não, sim. mas uma mas dificuldade, né? É uma limitação. A mais. Sim. De alguma forma você viu isso influenciando ou, de fato, dificultando no começo da sua carreira? É como eu falo, eu tenho uma qualidade minha, que eu acho que uma coisa que eu faço, pessoal, qual que é o teu principal ponto? Eu acho que é resiliência. Eu me adapto muito fácil a tudo. Qualquer coisa eu vou me adaptar. Uhum. Eu sempre fui um cara que precisou mexer, eu vou me organizando, eu paro, penso e me adapto e supero e aceito quando a coisa não dá certo, eu tento mudar o rumo. Então, existe a dificuldade, obviamente, mas eu hoje, o primeiro ponto assim foi aceitar. Uhum. Por que é o aceitar? Eu não tinha o que fazer. Não tenho o que fazer. Efetivamente, não tenho o que fazer. Uhum. Tudo que podia foi feito. Uhum. Então, foi aceitar. Depois, aprender a conviver com a deficiência visual. Com a deficiência visual. Com relação à esclerose múltipla, cara, eu fiz bastante coisa, tá? Fiz pré-transplante de células-tronco, fiz tratamento faço até hoje, com alta dosagem de vitamina D e imunossupressor, que é imunomodulador, né? Que ele controla, porque é uma doença autoimune. Então, controla o meu corpo para não atacar o meu corpo. É engraçado, né, Dilson? Porque com todas essas questões, com uma dificuldade, eu vejo que muito maior do que a grande maioria,
Olha os resultados que o cara tem. Olha a força de vontade e que o cara tem. E a brincadeira que o Adilson fez ali, eu encontrei no esporte uma das principais formas de manter a minha saúde em dia também. Que aí eu mantive peso, eu mantive sempre um condicionamento físico legal. E então eu faço academia, até na mesma academia que o Adilson faz. É um cara que eu tenho um respeito absurdo da academia lá, o proprietário até. Ele é o cara que sempre me deu boas dicas também de como fazer. Ele que me falou da vitamina D quando estava saindo lá a vitamina D. Se não for problema, pode falar o nome dele, cara. A gente tem que Fernando honrar as pessoas boas. O Fernando Ritt é um grande profissional. No caminho, ele foi o cara que me colocou em cima de uma esteira. Primeiro cara que me colocou em cima de uma esteira. Ele falou, você consegue correr? Eu falei, mas será que correr já é um pouco demais, né? Porque... Imagina. E aí, depois eu vim conhecer o Diogo Gamboa, que é um outro cara que ele é uma referência do atletismo a nível Brasil já. Uhum. E ele que conduz a equipe de atletismo até aqui de Balneário, que é uma das melhores do Brasil até hoje. E hoje eu corro maratona. Uau! Então, assim, Caramba. E corro com prazer. E é um negócio que me mantém a saúde. Então, eu faço academia, maratona, é o que virada de me chave, dá prazer. Hein? Mas me diz uma coisa, você fazia maratona antes? Não. Então, por que quando dificultou você começou a fazer? Não faço a menor ideia. Mas o Andrezinho deu um salto grande aí. Vamos fazer vamos passo a passo. Vamos fazer um brinde, por favor. É isso mesmo. Aí, saúde, amigo. Saúde. O podcast de hoje promete, hein? Isso aí. Que isso. Muito bom. Excepcional. Muito bom. Não, mas tem essa situação, vamos chamar de limitação do André, mas isso aí ela fica de lado, porque muito cliente acaba nem... O André não trouxe isso como um problema na profissão. Ele se adaptou, é dos grandes, e isso é totalmente despercebido, vamos chamar assim, né? Toca a vida e muito bem. Estou falando das maratonas, voltou aos Estados Unidos agora, não é a primeira, então é 10 com estrelinha. Mas só para puxar um gancho disso aí, o André foi trabalhar no imobiliário, ele falou, né? E lá eu vou deixar o André contar para eu não pular detalhes, mas naturalmente quando ele chegou, ele estava se adaptando a essa situação, o pessoal não botou fé, como é que esse cara, os colegas de trabalho, né? Olhava como é que esse cara vai atuar nesse negócio aí, e meio que dava um certo preconceito. E sem citar nomes, o André voou. Depois eu quero que ele conte, mas ele saiu, teve que se tornar empresário, não foi por opção, né? Ele se tornou empresário, montou o negócio dele, e aí a empresa tem mais de 10 anos, tem sucesso, tá tudo nota 10, mas eu queria perguntar para o André como é que foi essa transição dele na imobiliária e abrir o negócio dele. Vamos lá. Então eu entrei na imobiliária e foi muito legal, assim, porque realmente eu sou muito grato ao dono da imobiliária. É um cara, assim, que ele é um cara que eu sou muito grato a ele. Ele é um cara, assim, que me abriu as portas e é um cara que até hoje ele me ensinou muita coisa na época, só que ele não era daqui. Então ele não vivia o dia a dia. O dia a dia. Então, primeiro, eu cheguei na imobiliária, ela não vendia há 6 meses para mais, assim. Ninguém vendia nada, ninguém tinha nenhum contexto. Falando de 2012, por ali? 2009. 2009. 2009. Certo. Então, a imobiliária não vendia, ela não tinha... o pessoal não vendia e quando eu cheguei, então, assim, eu tinha que preencher ficha de captação, tinha que preencher... E tudo, como eu usava a lupa, eu tinha que aproximar muito o papel. A baixa visão, basicamente, se aproxima muito. E o pessoal olhava e tal. Teve 2 casos, assim, que me marcou muito, né? Um foi uma colega que eu tinha, ela estava lá e não vendia. O Adilson conhecia, né? Ela evoluiu. Ela não está mais entre nós. Faleceu. Mas tinha uma janelinha na beirada da imobiliária, assim, mas era uma janelinha daquelas que só abre, assim, né?
E eu lembro que ela olhou para mim e falou, não, mas se o André vender antes de mim, eu vou pular por essa janela aqui. Rapaz. E eu fiquei com aquilo. Deve ser muito difícil. Ou é muito difícil de fazer uma venda, né? Ou, né, alguma coisa a janela é baixa. Ainda bem que era baixa. Eu cheguei na imobiliária e eu comecei a fazer o dever de casa. Então, eu sempre falo assim, ó, até hoje em dia, eu acho que tem um beabá do ramo imobiliário que você começou, conheça os produtos. Sim. Conheça produtos. Primeira coisa, vai conhecer produto. E isso foi uma coisa que eu aprendi. Vai conhecer produto, tá. Hoje o agenciamento está um pouco mais difícil, né? Uhum. Mas lá atrás era sair captar, era ir nos prédio a prédio. Tocar um interfonezinho. Tocar o interfone. Rua a rua, prédio a prédio. Você perguntava, então, quem que é o síndico? Ou encontrava o zelador. Tem algum apartamento à venda? Sou corretor. Deixava cartão. Era um bem braçal mesmo, né? Hoje tem mais tecnologias para isso. Evoluiu bastante, né? Mas esse era o modus operandi, né? Esse era como funcionava. E eis que a minha primeira venda foi uma loucura. Porque entrou um apartamento à venda lá na imobiliária. Falei, vou lá conhecer. Uhum. Liguei pro meu pai até. Meu pai já tinha vindo morar para cá. Meu pai e minha mãe na época. Eu vim primeiro, eles vieram depois, né? Mas eles já estavam morando aqui. Eu tinha um recém-chego. E eu fui conhecer, subindo o elevador, uma mulher. Eu tô indo ver um apartamento que entrou para imobiliária. Ela, eu quero comprar um apartamento aqui no prédio. Vamos ali ver. Não, foi uma loucura. Era aquela eu falo, olha, foi o Senhor Jesus Cristo que colocou a mulher para mim. A dona Mercedes, essa. Minha primeira venda. E aí eu cheguei, coloquei a chave, não abria. Essa chave não abria. Mas peguei o contato dela, voltei para a imobiliária, falei, a chave não tá abrindo. O agenciador foi atrás, pegou a chave, liguei, ela atendeu, não, vamos lá ver. A mulher olhou, cara, eu moro no apartamento de baixo. Eu venho procurando aqui no prédio há uns 2 anos para comprar. Olha só. Vamos, faz uma proposta, vamos ver. Primeira venda. Saiu, primeira venda. O pessoal da imobiliária... E alegria, pô. E alegria a primeira venda. Não, é uma loucura. É um negócio maravilhoso, Ele falou né? assim, a primeira venda. Não, primeira venda, ali foi a primeira. Foi uma loucura, né? E o pessoal da imobiliária já... Porra, como é que pode? Não sei o quê. E aí, começou a evoluir, foi. Deu uns 20 dias depois, também um amigo meu tinha colocado um apartamento à venda comigo. Edifício Poçadas. Era um kitnetzinho no centro, na frente do Atlântico Shopping. Placa, a mulher ligou. Segunda venda. E a galera nada. Puxou a fila, então. Aí depois eu agenciei uns sobrados em Camboriú, aí o pessoal começou a vender. Um vendeu, que é um amigo meu, e eu vendi um dos sobrados também. E a nossa amiga nada. E a janela? Não pulou, não chegou a pular. Mas aí depois começou a dar uns problemas com a troca de gerência, começou, né? Questões que eu tomei como decisão realmente. Teve outros casos que uma moça, um dia era a esposa do gerente da imobiliária, ela olhou e falou, nossa, mas me dá uma agonia te ver lendo desse jeito. Tô aqui trabalhando só, né? Então, são coisas assim que para mim foi somando e chegou num ponto assim que eu falei, preciso tomar outro rumo, né? Então, foram ali 6 meses que eu trabalhei, eu acredito. Tudo isso em 6 meses? Rapaz, Não, quanta história. Eu trabalhei em 6 meses. E aí eu falei, eu preciso sair. E eu saí. A primeira coisa que eu pensei, vou trabalhar em casa, né? Fiquei meio assim. Foi quando eu abri o site imoveldelivery.com.br. O porquê do site Imóvel Delivery? Eu vou começar atendendo o pessoal sei lá, vou até o local atender o pessoal, eu vou até as cidades, eu vou até uma panificadora, marcar um encontro, alguma coisa assim. Só que pouco tempo depois de eu estar com o site funcionando, eu conheci o Gustavo, que foi meu sócio, que aí a gente abriu o ponto físico na rua 1500. Isso faz 15 anos. Então, agora a imobiliária, em novembro, vai fazer 15 anos.
E daí, no meio do caminho, a gente acabou fazendo a sociedade. Eu fiquei com a Imóvel Delivery, né? Ele abriu uma outra imobiliária. Até hoje a gente é parceiro. Ele sempre me liga pedindo alguma coisa, eu ligo para ele. Mas eu basicamente parti para ter a imobiliária por uma questão de parâmetro, o jeito de trabalhar não fechava onde eu estava, sabe? E eu queria fazer algo diferente, formato de trabalho diferente. Algo que fosse um pouquinho mais dinâmico, algo que funcionasse um pouco mais rápido. Que tivesse a sua identidade. Que tivesse um pouco mais a minha identidade. E até hoje tá... Nas experiências, o André tem um entendimento de contrato bem... Não é advogado, mas tem um entendimento à altura, entende bastante. E o André é um cara que, fora essa parte, gosta de conhecer, é qualificado, é muito correto. Pode deixar pode deixar o Pix aberto ali com a senha e na mão do André, que não tem erro. É um cara de muita confiança, pode deixar a chave do cofre aberto, o cofre cheio, né? Pode deixar o cartão com limite. É fera, é extrema. Então, tanto que essa situação da esclerose é um negócio que fica tão de lado no dia a dia, porque o André toca a vida, é campeão, o cliente às vezes nem sabe, está tocando, isso é um negócio que nunca foi um empecilho, e sim foi um obstáculo que ele teve que trabalhar, e eu tenho, assim, a gente, além da nossa amizade, tem uma admiração muito grande, porque é isso aí, cara, não foi nada parou esse homem. Então, a empresa é bacana, os corretores tudo nota 10, muito respeitado, vende bastante, é das cabeças da cidade, então vale a pena ouvir essa história, que o entrante da profissão, o pessoal que está chegando, às vezes vê um pouco do glamour, vê bastante Instagram, mas a vida real um pouco diferente. É isso aí, é bater em porta de prédio, tocar campainha, falar com o síndico e correr atrás, visitar, e o André não tem preguiça de visitar. Conhece bastante, conhece tudo, até para poder comparar. O cliente fala que tem interesse nesse, ele sabe se é a melhor opção, então com certeza é um dos melhores da cidade. Eu ia te fazer uma pergunta, Gilson, porque tem aquele ditado, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. E com a experiência que você tem, o que você visualiza justamente de talvez corretores que vieram num cenário muito mais positivo e pessoas que vieram de um contexto completamente desfavorável? O que você vê que isso influencia de fato na caminhada, nessa jornada? Olha, acho que tem muita disciplina envolvida. Então, naturalmente, o André, para conseguir tocar essa operação dele, tem algumas horas de trabalho diário, tem final de semana que ele está à disposição. Então, é o olhar a longo prazo desse negócio. Então, com certeza, das vendas que ele faz, muito é de cliente que já atende há vários anos. Eu tenho certeza disso, estou afirmando que eu já conheço um pouco desse histórico. Então, é de gente que já atendeu lá atrás, que continua. Tem casos que até o André comentou, às vezes o cliente está vendendo ou fazendo algum outro investimento que ele não tem opção no momento, mas ele é quem auxilia o cliente, então ele ainda se mantém como a referência do negócio. Então, acho que o fator dessas pessoas, igual o André, que conseguem prosperar na profissão, é gente que não para no primeiro obstáculo e entende essa profissão a longo prazo, faz certo e bem feito, porque quando ele visita o imóvel, às vezes ele não é aquele imóvel que o cliente quer, mas é esse treino de estar na rua, estar conversando, estar vendo coisa diferente. Então, ele é um treino da nossa profissão. Igual o atleta que vai todo dia treinar, ou visitar imóvel é o nosso treinamento, para quando estiver de fato na linha de frente ali para fazer o negócio, o cara tem muito mais bagagem e consegue de fato assessorar, consegue comparar, consegue trazer informações, conhece o mercado. Então, o atendimento ele é muito mais completo. Então, acho que esse é um dos grandes diferenciais de quem está bem, que é o caso do André. Eu acho que o mercado ele está precisando entender algumas coisas, né? Que é o que a gente tenta ver que está acontecendo, né? Que o nosso cliente hoje ele não compra preço, né? Seria muito fácil você vender preço, né? O Minha Casa Minha Vida, ou só ir lá e colocar numa... Obviamente faz parte da negociação, colocar no papel. Eu sou ainda do papel, né? Coloca ali a entrada, as parcelas, desenha, fluxo, monta o fluxo no papel ainda.
e passa o papel para o cliente para ele fazer as alterações Aceitar, que ele acha interessante. Ainda trabalho nesse formato. Mas precisa entender que o que a gente mais vende é o valor. Está nos detalhes, está numa assinatura, está num acabamento bem feito, realmente um alto padrão sendo vendido. Então, quando o cliente vem assim e quer comprar algo bom ou diferente e vem falar em preço, você já tem essa noção de conseguir conduzir o cara efetivamente para o negócio certo. E é essas coisas que você vai construindo com o tempo, né? Construindo, além da intimidade, você poder abrir o jogo com o cliente, né? Muitas coisas, você conduzir a negociação de uma forma, né? Por exemplo, eu tive recentemente um caso de um cliente querendo um apartamento frente ao mar e ele falou, não, mas eu vou comprar quem tiver o melhor preço. E, poxa, e aí? Você dá no meio, não dando no meio, né? Com mas educação... você chega, com educação, que não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Você tem um contexto todo que ele claramente está fazendo uma aquisição que é para o uso dele, que é para o bem-estar dele, da família, muitas vezes. Então, é muita coisa que envolve e o preço, às vezes, Não, e tem casca de banana no caminho. Então, às vezes, o cara está comprando o preço, mas tem que saber. Pode ter uma pegadinha na garagem, tem pegadinha no prédio. Documentação. Tem coisa ali que, da mesma maneira que o corretor respeitado, ele é visto diferente pelo incorporador. Então, quando toca o telefone, tu pode abrir uma informação mais completa, tu sabe que tem maturidade para lidar com as informações. E justamente se ele tem uma gestão das informações. O cara que quer só preço, às vezes o cara vai fazer o pior negócio. Que vai vir na ansiedade, alguém que não tem essa oferta vai tentar criar, igual diz que o chinês, né? Tem um tempo, quer pagar quanto? Que daí ele adapta o produto. Então, aqui no nosso mercado não tem mágica, né? Então, realmente, a consultoria do profissional qualificado é o que vai fazer o melhor negócio. E, geralmente, quem vem nessa do leilão do preço, cara, vira o micro. É o barato. O nosso que sai mercado, caro, né? O nosso mercado, caro. ele não tem espaço para isso. Ele não tem espaço para isso. Então, uma coisa que eu sempre trabalho dentro da imobiliária, até tem o Jonas lá, que está há bastante tempo comigo, e a gente sempre debate isso. Uma coisa que como imobiliária, a gente tem que levar para a construtora o negócio já com algumas negociações prévias. Porque senão eu estou especulando. Claro. Aí você está desrespeitando, né? E essa especulação bagunça muito o mercado. Se eu vou chegar no Adilson, eu já estou com o negócio meio encaminhado. Ou estou colocando o cliente quase na mesa dele. E me diz uma coisa, nesses quase 20 anos de corretagem, né? Trabalhando no mercado imobiliário Balneário Camboriú, para você, qual foi os 3 maiores ensinamentos que você teve nesse período? Essa é uma pergunta difícil, né? Até de responder assim. Mas o principal você tem que sempre manter a cabeça, tentar manter ela no lugar, assim. Eu acho que de uma forma assim, saber perder muitas vezes, saber ter essa resiliência que você não tem, não vai ganhar todas. E mesmo assim tem que tentar aprender com algumas coisas. Quando você não ganha, aprender com o que você errou, o que você podia ter feito diferente. Não faço parceria com qualquer corretor. Isso é uma coisa que eu não faço dentro da imobiliária. São até poucas imobiliárias que eu faço parceria. Isso por uma questão que eu pegava, principalmente na época da 1500, caía muita a responsabilidade só para mim e dividia em 5, 6 corretores. Eu falo, não, mas isso aí para mim não faz sentido nenhum, né? Então, foi uma das coisas assim que eu aprendi a selecionar um pouco mais assim essa questão. Então, resiliência, aprender a selecionar bem os parceiros que está trabalhando. E, cara, acho que a confiança é o que a gente aprende a confiar
e a ser confiado. As pessoas que a gente sente as pessoas que confiam, começam a ter uma confiança em ti de uma forma diferente. Hoje é bem menos, mas de cara chegar e te largar um pacote de dinheiro, que hoje já não tem mais isso, e simplesmente virar as costas e ir embora. Tem tanto aí. Agora tá contigo. E é isso aí. Então, eu acho que cada vez mais a credibilidade, eu acho que é o que mais vem norteando tudo. E é cíclico. Então, foi falado, até a gente estava conversando aqui antes em off, a questão do que a operação sempre vai passar pelo player, pela pessoa. Sempre vai passar pela pessoa. Tem que ter uma pessoa em algum momento no mercado imobiliário. É por isso que a figura do corretor, eu acredito que ela é insubstituível. Concordo com você. Pode ter inteligência artificial. Eu até, recentemente, eu fiz o curso com G4 de inteligência artificial e tudo mais. É fantástico. Ferramenta. Pode fazer muito... Pode não, e faz muita parte do trabalho do corretor, de todo o processo da venda. É muita coisa. Mas é o meio, né? É só o meio. É o meio. Vai passar pelo corretor. Adilson, você como incorporador, eu vejo que você tem um grande cuidado com o corretor, com os parceiros, mas é engraçado a gente falando sobre tecnologia, inovação, inteligência artificial. Por que você bate tanto na tecla de não deixar o negócio frio, continuar o negócio com pessoas? É que vamos pensar juntos aqui, mas principalmente falar do nosso mercado de balneário, que é o imóvel de alto padrão, é onde a família do cara, né, vai morar, vai viver, onde a coisa vai acontecer. Então, imagina quantos imóveis nós temos no Balneário Camboriú. Isso aqui não, o que serve para o Pedro não serve para o André e vice-versa. O André tem o filho de 9, eu tenho 2. Não tenho. Tu não tem ainda. Exatamente. Então, as nossas necessidades são diferentes. E o André trabalha na Brasil ali em frente à Van, o estúdio aqui, a agência aqui na 2650. Então, as nossas necessidades são diferentes. Então, a personalização, a alfaiataria para aquele cliente, ele é fundamental. E essa assessoria, às vezes, quem vem de fora não vai ter a experiência de quem só faz isso. Então, um bom corretor vai orientar, eventualmente, a consultora que naquele momento está com uma condição de pagamento que está mais encaixada, vai entender um pouco mais da cidade para poder dar uma orientação, caso ele não more aqui, vai poder falar do empreendimento, o que tem cada empreendimento para adequar o gosto do filho. Então, é uma consultoria tão personalizada que eu não consigo ver isso ficando automatizado. Tu automatiza vários processos, mas a conversa, que ele vai morar, né? Então, vai ser um negócio real. Então, essa conversa homem a homem ali para realmente poder extrair o fino do que é o melhor e a melhor forma de realizar aquele negócio é só no olho no olho. Acho que não tem como ainda a máquina fazer esse processo. E tem um outro ponto que eu acho que é muito importante, pelo menos no meu processo ele é muito importante, é como vem a informação da consultora ou da incorporadora. Que eu gosto que ela chegue para mim redondinha, redonda. Como que funciona? Funciona assim, ó, você vai ter esse fluxo aqui, a gente pode adequar talvez assim, para pagamento à vista é assim, para se entrar uma permuta, esquece o desconto, é desse jeito, eu consigo a correção de tal formato. Te trazer. Cara, eu vou negociar para chegar o mais próximo possível disso aqui que foi passado para mim. Mas eu perdi um negócio essa semana passada, porque Mas espera aí, corretor de sucesso também perde negócio? Isso? Não, mas eu vou contar agora o porquê. Chegou a informação para mim de um desconto truncado e foi passado. Cara, o cliente tá assim, ó, ele tem a permuta, ele tem o fluxo, ele tem... Não, manda assim, assim, assado, que vai fechar. E a gente deixou uma margem ainda no negócio. Vamos correr pro abraço que tá fechado isso aqui. E não era nem com apartamento, era galpão. E chegamos lá na mesa, o gerente olhou para mim, não, mas isso aqui não dá para fazer. Eu olhei e falei, vocês dois precisam conversar, então. O cara, ele se deitou loucura, assim e falou,
como assim a gente precisa conversar? Vocês precisam conversar. E você precisa treinar um pouco mais. Eu olhei pro guri que era o que faz a passagem lá nas imobiliárias. Você precisa treinar um pouco mais. Daí o cara me olhou assim e falou, mas, cara, você passou que o desconto era tal? A gente tá com desconto menor do que você passou para nós. Tá entrando assim, assim, assim. Se eu colocar o valor mínimo de repasse da permuta que tá entrando, ainda estaria sobrando para vocês. Dentro do contexto. No final, prejudicou todo mundo. Então, foi uma linha mal passada, prejudicou todo, porque não teve resgate. Porque e na verdade não teve resgate que o cara pensou demais e falou, puta, minha tributação vai me matar. Senão eu até subia um pouco. E no final desgastou você com o cliente? Você com a construtora? Com o cliente não, porque o cliente ele ainda falou, não, fiquem tranquilos, eu tô indo viajar agora, mas na sequência a gente volta a conversar. Puxando já esse gancho, o que você vê de diferença de negociar com muitas construtoras e negociar com a 10? E antes de você responder essa pergunta, eu quero que você me diga qual foi o primeiro ou quando foi a primeira vez que você executou uma venda com a 10 Empreendimentos. Com o Adilson, a 10 foi Florence Garden ainda, lá atrás. E com o Adilson eu conheci na Embraed ainda. Eu vejo assim, principais diferenciais é a pessoa. São as pessoas. Eu gosto muito do Léo, gosto muito do Adilson, que é um cara que eu não preciso nem falar, assim, é o carinho e a seriedade. Porque o Adilson é um cara que você sempre chega para negociar com ele, ele fala, é assim. E se ele falou que é aquilo, é aquilo. Então, esse e um outro ponto que eu acho que é muito legal daí, se for pegar para a 10, nós vamos entregar isso. E eles entregam. Preto no branco. Já vendi apartamento que vai ter um brise aqui na sacada de tal jeito. Na hora de entregar não tinha o brise. Aí o cliente fica, pô, e o brise que ia ter aqui? Pô, tá no memorial desse... prédio inteiro entrou com... É o desgaste que vai gerando desnecessário. Porque o que está em contrato, o que está escrito, principalmente o que muitas vezes o que é falado, você tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. Então, assim, o principal hoje eu vou pegar... Tava passando as casas ali do pátio, né? Eu fui no lançamento ainda. Até esses dias eu passei lá na frente... E eu lembrei do lançamento do que pátio. Agora só tem 2 unidades, cara. Exatamente. Até eu falei na imobiliária antes de vir para cá. Mas assim, e ficou fantástico o projeto todo. Porque você sair do lançamento, ver o desenvolvimento, teve umas palestras lá até, né, que foram feitas, e foi entregue aquilo. Foi entregue exatamente aquilo. O que foi prometido foi entregue. Foi entregue. E isso é com Cape Town, com tudo. É entregue exatamente o que é prometido. Cara, que legal. Então, essa questão eu acho que é muito as pessoas fazendo a coisa funcionar. Que, por exemplo, desculpa, claro. Você vai pegar assim, tá? E o que uma inteligência artificial poderia fazer nesse ponto aí? Acho que eu não vejo nada diferente do que numa Minha Casa Minha Vida, só talvez. Porque daí é só margem, o produto é uma indústria, é um negócio massificado. Aí é volume. Volume. Padrão de construção é aquele lá, nada demais. É o ok, né? Vamos falar assim. Parcelamento é assim, financiamento lá na frente. Tem corretor que se adequa a vender isso. Né? São propostas. Totalmente Adilson, diferentes. nesses 15 anos, esse cara te deu algum trabalho, cara? Pô, passou um filme na cabeça agora. Algum. E briguei já com ele até. Não, Eita. Não briguei com a Brigou com o alemão. Não, é bravo, é bravo. Eu sou brigador pelo cliente, né? Não. Briguei, Não. O André, quando ele entra na hora da negociação, é outra pessoa. Me trata mal, cara, é bravo. Que é isso? Não, é educado, mas nós temos uma história aqui de... O cara é... Nós temos uma história aqui que motiva a gente ter uma história de Figueirense e Flamengo aí que... Começou. Tem algumas mágoas aí, mas está superado. Mas não muito, pelo jeito, né? Mas tá tudo bem. Supera quando você não lembra, né? Agora... Não, mas eu já vi o André demitir cliente conhecido da cidade de Cara Grande, porque o cara estava cobrando uma coisa que não era correta e o cara subiu o tom com o André demitiu um cara...
que olha, acho que a maioria das pessoas se dobrariam, independente de ter razão ou não, mas o André foi firme, foi pelo justo e não bancou. Mas estou lembrando de uma agora, a gente fez uma venda, a gente fez uma intermediação junto aí num terreno grande da cidade. Uhum. E eu passei esse terreno para o André. Sim. Que ele encaminhar para uma pessoa e acabou se confundindo no WhatsApp, botou num grupo de WhatsApp. E o cara me chamou, Meu daí. Deus. O interessado me chamou mesmo, Pô, deu certo. Cara, Rapaz, mais sorte que juízo. Não, só sorte. Juízo zero. Mas a sorte é para quem tá trabalhando. Ali o ditado de a sorte tá com quem tá trabalhando, nunca mas, caiu tanto. Ali Deus abençoou, porque realmente eu tinha que resolver uma situação, é um terreno importante aí de um amigo nosso. Aí eu passei pro André, porque ele tinha acesso a uma outra incorporadora, que na época ele fez alguns negócios. E na hora de mandar mensagem, ele se enrolou e mandou num grupo. Foi o dedo. Ah, o dedo o mesmo. dedo. Eu mandei pra pessoa certa, E só o que dedo? o dedo bateu no outro. Aí um amigo nosso viu, né? O Emerson teve com a gente, o Emerson. Ah, sim, claro. O Emerson me chamou. Ah. Assim, tira isso do grupo aí, cara. Mas eu me interesso e tire do grupo. Tirei na hora do grupo e comecei a conversar com ele. Aí eu falou, não, isso aí é um negócio que eu tô com o Adilson. Então tá em casa, Então, disse fechou. meu amigo também. Resumindo, fizemos uma intermediação bem grande aí, das maiores aí daquele momento da cidade. E fruto de um dedo. Rapaz do céu, hein? Mais sorte que juízo. Se resume nisso. Não, daí de Embred tem várias aí, tem um bocado de história, tem um corretor que trabalhou com ele na época aí, que também fez coisas grandes, aí foi o primeiro negócio da carreira, fez comigo na época. Tem, né, eu sou muito grato eu sempre comento assim, a minha equipe, eu nunca vou atrás de corretor de imóvel. Muito difícil. No início, sim, quando estava abrindo a imobiliária, mas depois as coisas vêm naturalmente e elas vêm se encaixando conforme o teu jeito de trabalho. Vem o corretor, né, te procura. E esse é um amigo nosso, o Renan, e ele foi... Até eu não sabia que tinha sido o primeiro, não lembrava que tinha sido o primeiro negócio dele. Foi uma venda em Curitiba e foi... Eu lembro como se fosse hoje de... E eu sempre sou de prestar atenção no que está acontecendo, né? Talvez aí venha do problema da visão que você fala, mas minha audição melhorou bastante. E Boa. aí eu tô sempre ouvindo. E eu ouvi ele falar um nome e eu falei, opa, mas esse aqui eu acabei de ver que entrou para a Embraed aqui. E ali a gente encaixou e conversamos, né, na época com a Adilson lá e fechou o negócio. Tem um outro negócio que foi fantástico também, que era um cliente que ele queria vir ver o apartamento e tinha que ir buscar ele. E ele era do interior do Paraná. Pô, mas que isso? Agora tem que buscar o cara, Como rapaz. é que nós ia buscar o cara? Não tinha... Mas era em Itapema, Itajaí? Onde que o cara morava? Não, ele morava em Laranjeiras do Sul, no interior do Paraná. Rapaz. E o Adilson bateu no peito, não. Não, mas dá quantas horas de carro daqui até lá? Dá. Daqui a Laranjeiras do Sul dá umas 8 horas, eu acredito. Ô, louco. E o Adilson bateu no peito, não, vamos lá mandar o avião buscar ele. O avião não, né? Não. Na época tinha eu era sócio do Sênica, era um 92. O Sênicazão desceu no Paraná e trouxe, e deu certo, hein? Não, ele foi lá, buscou, e eu lembro que ele veio, porque ele estava querendo comprar um apartamento pronto, só que o formato de pagamento dele encaixava numa planta, numa construção ainda. Então, ele queria vir para entender a região, entender a localização do empreendimento. Uhum. E ele veio, enfim, sentamos, fechou o negócio e voltou com o avião. Voltou. O avião chegou, pousou. Posteriormente, ele comprou um outro apartamento, daí já pronto, né? E tem várias negociações que a gente fez junto também. Tem uma vez um cliente que estava na cidade. Ele estava com 3 imobiliárias, se eu não me engano, e querendo comprar um privilégio no centro de Balneário ali. E o Adilson falou, André, tal unidade é tua, daí a outra unidade lá de tal outra imobiliária, a outra lá de tal imobiliária. Eu falei, não vou perder isso aí. É agora. Eu não vou perder. Adilson, me explica aí como é que é tudo. É assim. Fui para Curitiba,
conversei, cara, assim, tá, essa posição é assim, é assado, é pau. Ele ia colocar um apartamentinho ali na 3.000, não sei se você lembra. E aí, voltei de Curitiba, disse, é assim, não, sim, tá fechado, então tá. Liguei pro cliente, vem pra cá que o negócio tá fechado. É que às vezes na incorporadora ali, tu fica, na época da Embred, né, que atendia um grupo muito grande, tu tinha umas divididas que eu sempre me dei bem nessas divididas, não tive muito rolo não. O que acontece? Acontecia do cliente dar um passeio na cidade e encontrar 2, 3 imobiliárias e o cara mandar proposta por 3 imobiliárias diferentes. Então, o que a gente fazia geralmente? Cara, eu puxava para mim, porque eu botava os 2 ou 3 na sala e falava, ó, temos algum problema aqui, cara. É o mesmo cliente. Ou vocês acordam de quem trouxer o pedido, leva. Ou vocês acordam, divide em 3, tá tudo certo. Ou não vamos vender, cara. Agora, eu não vou entrar, gosto dos 3, não vou entrar em dividida. E nesse caso, concordou, né? O cliente viu um andar com um, outro com outro, então ficou um pouco mais fácil. Eu falei, pessoal, ó, o André mostrou o tal, tu mostrou o outro, esse mostrou o outro. Tem uma diferença por andar. Então, é o seguinte, cara, o acordo daquela época é quem viesse com o pedido daquela unidade específica ia vender. E o André não perdeu tempo, já tocou para Curitiba, pegou a 101 e foi mais hábil naquele momento e trouxe pedido e concluiu. Então, acontecia coisa nesse sentido, mas eu nunca fui um... Adilson, nessa situação, quem ganha é o corretor ou o cliente? Cara, eu acho que essa da dividida, particularmente, eu não gosto muito, sabe? Não é o perfil. Eu acho que ali ninguém ganha, cara. Eu não digo nem, perdão, se tratando dessa bola dividida, mas eu digo justamente dessa proatividade, dessa agilidade, dessa atenção. O cliente ganha, né? O que acontece? De novo, voltando ali. Quando é um corretor que já tem um histórico, uma relação testada, e tu sabe que o cara não está ali te enrolando, tu tem tranquilidade também de abrir as informações que tu... A caixa preta. A caixa preta. É que nesse caso, dependendo do cliente, nesse caso aqui, acho que o cliente ele foi até um pouco inocente. Nesse caso, o cliente foi inocente. Porque ele tinha um compadre que era corretor, tinha uma imobiliária que era embaixo do prédio que ele queria comprar, e ele via comigo que ele era amigo meu, muito amigo de um tio meu, mas era amigo meu, conhecia eles também de longa data. E ele não foi por maldade, nesse caso. Nesse caso foi realmente por ter conhecimento. Agora, tem casos em que o cliente ele quer tirar vantagem fazendo isso. Isso daí eu não acho legal, sabe? Aí eu acho que ele vai acabar pressionando o corretor e desrespeitando ao mesmo tempo. E a construtora se vê sem ter o que fazer. A construtora está perdida ali, que não é perdida. Ela não quer também se desgastar, perde credibilidade. Quando vem 2, 3 negócios. Isso. O que é legal, que funciona? O corretor recebe o cliente, faz o filtro, ele entende lá, vamos supor que o meu produto é o que encaixa para ele, me dá o briefing, o que o cara gosta, o que é bom para ele, a gente junto senta e faz sua medida. Cara, a gente não vai explorar o cara, muito pelo contrário. Então, quando vem ao natural, assim, nesse fluxo padrão, eu acho que é o ideal, é o mais leve. A gente quer bons clientes na carteira, a gente sabe que bons clientes vão indicar, que a gente quer uma boa relação com o corretor. Então, quando vem esse formato padrão, eu tenho certeza que o cliente faz o melhor negócio. Quando vem para leilão, o incorporador fica na parede, vem 2, 3, daí ele já não quer se indisponibilizar com ninguém, às vezes não faz o que poderia fazer, porque não fica meio perdido. Então, acho que o formato padrão da consultoria com o corretor, pois traz para o incorporador já brifado, a gente faz o serviço personalizado, é quando a coisa começa certa do começo ao fim. Vamos fazer o seguinte, esse podcast, ele tem um papel de trazer boas histórias, eu acho mostrar um pouco do bastidor, da jornada até chegar onde cada um de vocês chegaram, mas também trazer bons ensinamentos, né? Então, de forma bem prática, eu gostaria que você, Adilson, trouxesse 3 boas dicas para corretores, iniciantes ou não, mas que são práticas, assim, infalíveis e necessárias para justamente ter um sucesso nessa trajetória. Cara, não quero ser professor da vida, né? Porque está cada um lutando todo dia pelo seu espaço, né? Então, eu tenho uma história
maravilhosa pelas empresas que eu pude trabalhar. Tive sorte de trabalhar na DVA, concessionária Mercedes, que tem uma paixão grande. Depois a Embraer foi outro presente da vida, depois a gente montou a A10 e assim foi. Então, eu tive muita sorte no processo, dos sócios, das pessoas envolvidas, corretores, parceiros. Então, não quero dar aula para ninguém. O que acontece? Às vezes, tu faz um pensamento equivocado que quando eu vender, aí eu vou me comportar de tal maneira, e a venda vem pelo comportamento. Então, acho que a principal dica, se eu quero ser um corretor de sucesso, eu tenho que me comportar como antes mesmo de vender. Fazer as leituras adequadas, estar nos encontros que as incorporadoras promovem, estar buscando conhecimento, estar nas rodas certas. Então, acho que o que eu deixo sim para um profissional, que também é a minha busca, né? Deixando claro que não quero ensinar ninguém aí, mas a pessoa tem que se comportar primeiro de acordo com o que ela quer ser, do que o inverso, esperando que tenha um resultado para depois agir. Então, acho que a postura, visitar igual o André falou, tá buscando conhecimento, lendo, ouvindo, daí pegou a informação. Informação, acho que é Deus que manda, mas se ele não tivesse prestado atenção, aquilo não vinha para ele. Então, acho que essa questão realmente de se comportar como um corretor de sucesso, se imaginar como é que se eu fosse um cliente, como é que eu gostaria de ser atendido. Desenhar, escrever mesmo, como é que o profissional que ele entende como o padrão, e se comportar de acordo que naturalmente as coisas vão acontecer. E sempre visão de longo prazo, né? É criar uma persona. Né? Até duas personas, né? A que você tem que ser e a do cliente que você busca. Eu vou aprofundar um pouco mais na pergunta. Você falou sobre comportamento, leitura e mesa, né? Você pode aprofundar um pouco mais sobre quais comportamentos, quais leituras e o que seriam boas mesas para se estar? Primeiro, deixa eu tentar aqui entrar nesse tema da forma adequada. Então, o que é boas mesas? Nessa minha oportunidade das concessionárias e na Dembred, por exemplo, por que eu sou amigo particular do André, mas num primeiro momento a gente às vezes almoça, janta junto, a gente ainda está se conhecendo. Assistiu um jogo junto, então a gente criou uma afinidade, e nessa afinidade de um jantar, do almoço, o André fala um pouco mais da história dele, eu falo um pouco mais da minha, e a partir daquele momento, nós dois temos uma relação de negócio muito diferente. Não vai ter um privilégio. O André vai atender o cliente dele da melhor forma, se eu tiver o produto certo, mas ele vai bater o fio para mim e não vai ser mais um negócio do zero. Ele já vai, eu tenho um cliente assim, tal. Então, eu já sei que o que vem dele é uma coisa séria, eu dou mais atenção. Nós tínhamos que ir lá em Pato Branco visitar o cara e, cara, tem que ir, vamos. Eu não vou perder viagem, então tenho confiança. Então, sentar com as pessoas que já fizeram história, ou com teus parceiros de negócio, pessoas... às vezes tem muita gente aqui na cidade, gente com uma história tremenda, tem cara aposentado que foi presidente de empresa, cara, tem tanta história boa dentro de Balneário, então poder estar almoçando, jantando, tomando um café com esse cara aí, cara, é uma graduação gratuita que a gente tem aqui. Dos clientes do André, o cara que vem para Balneário geralmente é um cara bem sucedido. Então, quanto o cliente tem uma história de superação, teve um negócio que teve dificuldade, quanta história tem nesse relacionamento com o cliente. Ele pode, às vezes, fazer a venda, tirar o pedido e encerrar a vida ali. Só que eu sei que não. Nós tivemos até juntos alguns clientes do André, a gente sentou, tomou um cafezinho, tomou uma cerveja junto no final do dia, que foi justamente para essa aproximação. Então, tem um PhD na cidade de informação só de pessoas que tiveram uma história brilhante nos negócios, na vida dos negócios. Então, essa é a mesa. Essa é a mesa. Toda oportunidade que tiver, tu senta. E o cara que é um vencedor ali, o cara gosta de contar a história, ele já foi aquele cara que estava começando. Uhum. Então, oportunidade de estar em boas mesas na cidade, não falta. Cara, fantástico. Fantástico. Que assim, que de verdade, que insight legal, que ensinamento legal. Isso aqui é coisa que é muito rico. Sim. E é muito legal ouvir de quem está construindo. Você falou sobre mesa. O segundo tópico, aí você pode ver se você quer colocar como segundo ou terceiro, mas é sobre comportamento e sobre leitura. Então, vamos falar de leitura, assim, o que está fresco na minha cabeça. Quando eu falo leitura, não se limita só a livros, né? Tudo que é
Tu pode perder tempo vendo as bobagens do Instagram ou vendo as histórias. Pô, tem JHSF, que fez um movimento de mercado incrível. Tem as grandes incorporadoras, grandes corretores, têm acesso a muita informação. Tem muito curso que tem um preço acessível hoje. Pô, agora eu acabei de comprar a semana aquele do cara da reserva. Porra, baita história, 200 pila por mês. Tu tem um volume de conhecimento. Eu sou um cara fissurado em leitura. E eu lia o jornal Diário Catarinense lá em Florianópolis todos os dias. Eu sou assinante desde 12, sei lá, nem lembro, 12, 13 anos. Então, eu fazia aquela leitura diária. Eu converso com alguns caras de Floripa hoje, eu sei tudo de política do passado. Tenho vários amigos que eu conheci depois. Pô, vou falar um nome. Tem o Wilfredo Gomes, que é da WG, que faz a comunicação do governo, fez a comunicação do Luiz Henrique, grandes empresas. Sim. Pô, eu conheço a história do Wilfredo há muitos anos, tornei amigo do cara 2, 3 anos atrás, mas já sabia tudo da vida dele. Então, eu sento para conversar com ele, nós temos uma afinidade de temas mais... Gigantesco. Do jornal, da leitura. Então, por exemplo, esse ano, eu estou terminando de ler um livro agora, que chama-se Vendo, que é do Ricardo Serpa, um publicitário fantástico, fez história da Havaianas Top, Guaraná Antártica, Volkswagen, um monte de história fantástica. Pô, é de um publicitário que tem uma puta história de criatividade, morou na Alemanha, então ele juntou essa parte do alemão, que é ser metódico. Mas trouxe a brasilidade. E deu um meio termo fantástico, um puta cara aos 52 anos no auge, largou tudo, foi para Nova Havaí para surfar. Uau! Mas assim, uma história rica, um baita livro. Eu li os 2 do David Goggins, que é o cara que era lá da Navy SEAL, da Marinha Americana, que o cara de obeso virou um ultramaratonista. Top história, eu li os 2 livros dele. Estou terminando de ler no final de semana o Legacy, que é sobre a história do futebol, do rugby da Nova Zelândia, que, porra, uma puta história que eles é um time mais vencedor da história. E tu tem que entregar a camisa melhor pro próximo cara que chega. Então, tu tem que subir os números, tu tem que ser... Então, subir a régua. Quando tu entrega a camisa pro próximo que vai te substituir, cara, tu melhorou muito aquilo que tu pegou. Fala muito de cultura, legado. Cara, eu tenho mais um monte que eu leio. Então, assim, são todas leituras, tipo do Goggins. O que eu aprendi com o Goggins? Cara, ele treina pra cacete, tava quebrado, remendou a perna com silver tape pra fazer maratona. Ele não conclui uma coisa porque cansou. Não, ele termina porque terminou, ele concluiu a prova. Ele só para quando conclui. Então, porra, isso daí às vezes tá sem vontade de fazer uma coisa. Às vezes não é exatamente um livro ligado ao imóvel. Mas, porra, o cara tem uma superação, uma vontade incrível. Então, tu traz pra vida. Todo dia tem um dia que tu tem que fazer tal coisa, tem que ir lá em tal lugar. Cara, tem que ir, velho. Só faz. E por não querer é que eu vou, cara. Só pra me contra... Mostrar pra você mesmo. Nesse ponto, a minha esposa, eu e ela... Eu sou completamente apaixonado pela minha mulher. A gente se dá super bem, enfim. Mas a gente, no esporte, ela não é muito... Não gosta muito. Ela faz forçada. Aquela pessoa que vai pra academia porque... Tem que ir, disciplina mesmo. E eu sou o cara que acordo. Se precisar 4 da manhã para sair correr às 5, já tô de bem, já vou lá, faço o café da manhã e a vida vai. E eu nessa linha, comentando assim, eu conheci e venho conhecendo, a gente acaba se aproximando, muita gente que tem um lifestyle parecido também, né, para muitas coisas, e a corrida tem me aproximado de muita gente nos últimos anos também. Muita gente legal que a gente vem aprendendo. E para mim, a maratona é um curso, sempre. Cada maratona. Para mim, é um curso. Você aprende em cada ciclo que você faz, que é 2, 3 meses ali se preparando. E cada prova é uma experiência diferente. E você sofre bastante, você aprende cabeça mental, ser mentalmente mais forte. E eu trago isso para o negócio. Porque ser mentalmente mais forte é muito importante. O dia ruim vem. Todo mundo tem. Todo mundo tem dia ruim. E o cara tá forte no desconforto, esse é o desafio. E eu tenho um negócio assim que eu
eu caio de vez em quando. Caio. Até que eu brinco, às vezes eu vejo alguém caindo, eu dou risada. Ele cai também. Não é só comigo. Não é só comigo. Mas vamos falar assim, eu caio, e se eu só tenho ali 1, 2 segundos, eu vejo, já tá tudo bem, eu já levanto e sigo. E eu acho que tudo essas coisas assim, a gente vai aprendendo, né? Eu acabei de fazer a maratona de Boston. Boston, para o maratonista, é um negócio maravilhoso, assim, que é uma maratona muito, mas muito especial, parece que tem uma aura naquela cidade, assim, que é fantástica. Pô, terminei, começou a me dar uma cãibra absurda. Eu aprendi com a cãibra também, porque, puta, o que eu posso ter feito de diferente, que eu poderia, a gente vai... Mas tudo a gente vai. Conheci pessoas, eu conheci um cara da Inglaterra, eu conheço... Cara, eu faço negócio com os transfer que me levam. Uhum. Eu conheço os transfer, que eu moro aqui nos Estados Unidos há 10 anos. Sou de Balneário Camboriú, deixo o cartão já. Uhum. E assim vai. Conexões. E, parece uma besteira, mas é verdade, funciona. Claro. Pra mim, funciona. Você já fez alguma venda por um contato, assim, inesperado? Sim, e funciona. Ó, Porque é relacionamento, então você continua o relacionamento. eu já quero puxar esse gancho, porque eu pedi para Dilson trazer 3 ensinamentos, né? 3 dicas. E, claro, aqui ninguém é o dono da verdade, né? Aqui, se alguém quiser aprender contigo, aprende. Se não quiser, tá tudo bem, porque aqui a gente não tá falando de uma teoria, a gente tá falando da prática. Então, e da prática pessoal, né? Uhum. Às vezes o que é para um não é para outro e tá tudo bem. Mas a pergunta que eu quero direcionar para você, André, é o seguinte. Da mesma forma que o Adilson trouxe 3 dicas práticas para corretores, cara, quais 3 dicas você pode trazer para o cliente final, para aquele cara que está procurando um imóvel para comprar, seja para moradia, para investimento, e que muitas vezes não tem informação, não sabe talvez que você mandar a mesma proposta para 3 corretores do mesmo imóvel é ser juvenil no mercado, né? Então, assim, de forma muito prática, cara, se você pudesse fazer com que esse ensinamento chegasse a todas as pessoas que um dia vão ser teu cliente, o que você diria? Eu sempre falo isso, mas isso eu sempre falo. Tanto é que essa semana eu conversei com um cara que ele falou: André, veio um contato de Pato Branco, de uma imobiliária lá de Pato Branco, ele me passou o contato. Eu liguei pro cara, conversei. E o cara, André, só que eu sou de tal cidade e eu tenho um corretor aí. E eu falei, pô, maravilha. E aí entra nesse ponto. Eu acho muito importante como você ter um advogado de confiança, tenha o seu corretor de imóveis de confiança. Tenha o seu corretor de imóveis. Você é de Curitiba, nem que o teu corretor seja de Curitiba, traz ele para Balneário Camboriú para fazer um negócio aqui, então. Igual médico. Igual médico. É a mesma questão. Então, por exemplo, eu intermediaria pela A10 e o cara vem aí intermediando pelo cliente. Pelo cliente. Uhum. É um sistema muito parecido com o americano. Né? Mas eu vejo que esse é o principal, sabe? É o cara... Tem o corretor como o teu cara de confiança. Por quê? Qual que é a vantagem? A grande vantagem é segurança. Mas se eu falar com mais corretores, eu não consigo um valor melhor porque eu crio uma competição? Não. Muito pelo contrário, muitas vezes. Você pode perder o teu negócio. Não, o cliente pede respeito na mesa, não funciona. Mas é igual o teu cardiologista, o teu corretor, o cara que vai na frente, vai ver documento, vai entender de mercado, vai entender de produto, quais são as incorporadoras que... Pô, tem incorporadora que pode estar com problema numa saúde financeira, isso pode ser positivo, negativo. Então, acho que esse cara é o que faz uma consultoria de verdade, que te orienta, vai aqui, tu não precisa se preocupar. Um advogado, contrato de advogado para em tese, não ler o contrato. Esse aqui está protegido nisso e nisso, tem essa cláusula resolutiva, se caso aconteça aquilo. Posso chamar agora aqui, se a gente chamar agora aqui, 100 corretores, colocar uma matrícula na mesa aqui. Você sabe ler essa matrícula? Sabe entender essa matrícula? Lê e me dizer, como é que tá essa matrícula aqui? Ela tá ok, não tá? É isso mais ou menos que eu entendo assim como
o aprendizado maior que eu tive nessa questão toda é saber dar segurança para o meu cliente. Agora, quanto vale para o cliente você saber ler uma matrícula? Segurança. Mas como que isso vai impactar ele? Cara, ele pode perder um imóvel, cara. Pode perder o imóvel. Ele pode perder o imóvel, ele pode gastar para regularizar o imóvel. Ele pode comprar um imóvel sem ter documentação adequada. Ele pode estar com uma hipoteca, pode estar com tanta coisa, pode ter em nome de terceiro, pode ter um inventário, pode Já ter aconteceu de eu vender imóvel com inventário. Mas eu peguei a matrícula, eu olhei o inventário, eu liguei para o advogado, eu chamei o meu advogado da imobiliária e falei, tá, como é que tá isso aqui? Ah, tá assim, tá assado. Meu advogado consultou, tá realmente assim. Você chama o cliente e fala, ó, a situação é essa. Pode levar 6 meses, pode levar 10 anos. A expectativa é que leve 6 meses. Uhum. Vai dar coragem do cara também, né? Tá pagando menos. Mas você explica o contexto, explica a situação, traz a informação, Exatamente traz a isso. clareza Não, do negócio exatamente e coloca isso. pro cliente. Quer entrar? É esse o É jogo, assim que esse funciona. é o risco, esse é o benefício. Legal. Então, quer dizer que o melhor corretor não é aquele que traz o negócio mais barato, então? Com segurança. É muito aberta a tua Cara, o que envolve muita coisa no imóvel. É preço, é condição. No mesmo prédio eventualmente tem face leste, face sul. Cara, tanta coisa. Então, esse é um especialista. Quando eu estou um corretor fera, ele é teu especialista que vai te falar se o documento é adequado, se o apartamento tem alguma situação, por vezes não pega sol, etc. Eu ia então, falar isso agora. Eu faço avaliação de imóvel também. Então, por exemplo, você vai colocar um mesmo prédio. Mesmo prédio. Você tem um apartamento no 10º andar e um no 3º andar, que é a garagem do prédio vizinho. Fechou. Não vai pegar sol, não vai ter mais ventilação, vai mofar. Mas em tese, está na mesma localização, tem a Sim. mesma área e é 2 produtos. É aí que eu quero entrar. Aí você não pode avaliar da mesma forma. Agora, eu não estou falando para o corretor, eu estou falando para o cliente final que está te assistindo. Eu estou falando para o teu cliente que muitas vezes olha um anúncio e fala assim, cara, pô, mas esse preço aqui tá mais barato, é no mesmo prédio. Por isso, Pô, tem que confiar no corretor. Que daí eu procuro passar justamente isso. Um exemplo. Eu estava... recentemente, você falou dos livros, enfim, mas eu tenho visto algumas coisas de arquitetura, né? E uma cidade que me surpreendeu arquitetonicamente, que ano passado eu corri a maratona lá, foi Chicago. Arquitetonicamente, Linda. a cidade é fantástica, né? Eu achei fantástico. O cara exibido, né? Tava em Boston, agora tô em É. Chicago. aí no outro Não, e dia falando tem- que você vê como as experiências são diferentes, cara, eu não gostei de Nova York. Fui passear e não gostei da cidade. Eu achei Cara, Nova York... Prefiro Pato Branco. Ah, mas não vai falar mal de Pato Branco, né? Pato Branco! Você é de Beltrão pra tá falando mal de Pato Branco? Não, mas brincando. Tem coisas que eu gostei, claro, mas no contexto geral, eu preferiria ir pra Chicago de novo do que ir pra Nova York. Quero correr a maratona lá um dia. Quero voltar pra lá pra correr a maratona, mas não... Mas eu vou queimar um fechamento. Mas o que é o ideal? Procura o especialista. Sim, Abre sim. o coração do que tu quer, como é que tu pode pagar e deixa ele trabalhar. Mas eu ia falar só de Chicago, que eu ia só comentar o fechamento, Eu é vou que botar assim, nisso. você pega assim, lá os prédios são envidraçados, mas é com muito vidro. É FG? Cidade fria. Não, mas é uma cidade fria. E o vidro, ele costuma segurar o calor, né? Então, assim, arquitetonicamente é uma coisa lá em Chicago, arquitetonicamente em Balneário Camboriú é outra coisa. Em Curitiba é outra coisa. Então, esse contexto como um todo, que daí o Adilson ia puxar esse gancho também, e pode daí continuar também, é que eu vejo assim que a gente tem que fazer essa leitura. Eu vendi um apartamento para um cliente meu em Gramado, ele me levou até Gramado. André, vamos comigo. Vamos lá, vamos para Gramado. A gente foi para Gramado. Chegando em Gramado, a primeira coisa que eu peguei foi a bússola. Falei, cara, o sol vai nascer aqui, ia comprar na planta em Gramado, eu nunca vendi em Gramado. Eu não sei se
eu peguei um corretor parceiro em Gramado, eu fiz Claro. exatamente isso. Aham. Mas, cara, eu fui perguntando pro cara também, a posição solar, é isso aqui mesmo? Não, é isso aí mesmo. Então tá, vamos pegar esse aqui, porque esse aqui é o que vai pegar o sol da manhã. E é o que o cara queria. Pronto. É isso aí. Então, mesmo fora, hoje você tem como buscar. O cara ficou maravilhado depois que entregou o apartamento, isso já faz alguns anos, né? Você resolveu a dor do cliente. É. Aumentou ainda mais a confiança. É. E isso no longo prazo rende mais. Para todo mundo. Não, mas faz a ressonância né, para entender o cliente. E depois é a consultoria, assim, Alfaiataria. É o sniper. Acerta pro cara o que ele quer, entende a família, entende a vocação. Em Gramado, o cara quer paz. Não vai pegar na Bosch. Ou, Isso. não, eu quero estar na janela vendo o Quero rolo. estar no fervo. Eu quero ver o rolo, quer descer a pé, quero estar nas lojas, restaurante. Ok, é isso aqui. Então, uma cidade pequena, às vezes 100 metros muda totalmente o produto. Adilson, para quem não conhece André Colombo, cara, quais são suas considerações? Olha, eu tenho tranquilidade de avalizar 100%. É um corretor que, se eu tivesse na posição de cliente, adoraria fazer um negócio com a empresa do André. Pessoa boa, sério. Os corretores ali, tudo gente boa, nota 10, compraram tem essa cultura do estilo do André. É descontraído, mas é muito sério. Então, não tenho muita tranquilidade de indicar os serviços da Delivery, do André, que realmente vai ter essa prestação de serviço no detalhe, vai entender a necessidade, vai direcionar o produto certo. Então, se é um corretor que eu tinha tranquilidade de procurar a empresa, mas falo do André especificamente, um corretor que eu procuraria fazer um negócio, então tenho total tranquilidade de indicar. Então, voltando ao nosso objetivo do podcast, que é exaltar grandes profissionais, o André é um deles. Então, o cliente que procurar a Imóvel Delivery vai estar sendo muito bem atendido e vai ter esse atendimento personalizado, qualificado, que o André relatou aqui. Rapaz, que moral, hein? Se tu não deu pelo menos 10 mil no Pix pra esse cara. Rapaz. Já foi antes. Foi isso? Isso que nós temos umas desavenças aí, cara. Tem os seus contrapontos aí. Da mesma forma, André, para quem não conhece a 10 Empreendimentos, qual que seria as suas considerações? Minhas considerações, primeiro, é a qualidade. Eu acredito que é o principal ponto que eles prezam. Sempre busco alguns diferenciais no que estão fazendo, né? No que estão entregando para o cliente. E sempre procuro entregar mais até do que prometem. Que isso, para mim, é algo que me chama muito a atenção. E é muito baseado, assim, a empresa, principalmente se eu for pegar como a Adilson, não só por ser realmente um amigo pessoal, mas essa amizade veio por compartilhar de muitos valores que talvez eu carregue comigo. E esses valores é muito a seriedade, é o fio do bigode, é o formato de trabalho, é isso, funciona. E ele tem por trás todo um background ali que eu sei que está bem estruturadinho, que vai trazer para o meu cliente toda essa segurança. Então, tanto é que o meu slogan é segurança e bons negócios. Certo. A segurança, para mim, é o principal na negociação. Eu não abro mão disso. A gente sabe que Balneário Camboriú ela tem excelentes opções dentro do mercado imobiliário. E dentro dessas opções tem 2, 3 nomes que talvez sejam mais conhecidos ainda, tá, que a 10 Empreendimentos. Eu acredito que por enquanto, né? Mas que ainda são e que tem uma trajetória grandiosa. Um negócio onde você pode sentar na mesa do CEO, do dono, Adilson, Léo, e um negócio onde você acaba que você não tem essa mesma abertura. Isso faz diferença? Faz total diferença e entra no ponto que a gente comentou antes, que é a diretriz de como vai ser o negócio. Isso, para mim, é fundamental. Funciona assim, assado. Você consegue conduzir a negociação da melhor forma possível. Posso complementar, Dé? Pode, claro. E a gente está no mesmo lado do balcão, igual aqui na mesa, no mesmo lado.
eu não consigo, a minha empresa ela não prospera sem o corretor. Então, a gente senta lado a lado e juntos a gente busca atender essa necessidade do cliente. Então, acho que esse entendimento de parceria real, de complementaridade, que o corretor sem imóvel não faz nada. O incorporador sem o corretor também não resolve. Fica estocado. Então, esse fato de entender que a gente está no mesmo lado do balcão e com todo o respeito e qualidade que é levar um bom atendimento, um bom produto ao cliente é o que funciona. Então, acho que realmente essa parceria de verdade de profissões ali que se complementam é o que faz a coisa certa. Para a gente fechar, eu vou fazer mais uma pergunta. 2 perguntas para você, uma pergunta para você. E eu quero me dar aqui a liberdade de trazer um recado. Posso? Beleza, opa. Então tá. Cara, você que está assistindo esse podcast, você tem noção aqui que tu tem um dos maiores corretores de balneário da vida real, não do Instagram, que tá falando para você do bastidor, daquilo que, como realmente funcionam os negócios, o que olhar, o que não olhar, o que realmente importa na hora de fechar um negócio, o que você precisa tomar atenção antes de assinar um contrato, e que isso é uma grande lição. Isso é o que, se você tomar atenção e colocar isso nas próximas aquisições, com certeza você vai sair na frente. E também a gente tem aqui o Adilson, que, cara, é o CEO da 10. É o cara que tem uma agenda bizarra. É o cara que, para falar com o cara, vai pegar um aviãozinho, vai lá e volta. E você tá aprendendo aqui com o cara, assim, ouvindo o que há de mais sincero, o que há de mais verdadeiro. Então, é uma gigantesca oportunidade para você que está assistindo esse podcast aí de casa, no sofá, aonde você estiver. Então, assim, leva isso com bastante seriedade, aprende. Tem aqui que a gente tá fazendo podcast, mas aqui não é nada ensaiado. Aqui não tem um assunto que a gente conversou para trocar ideia. Aqui é o que acontece, aqui é, de fato, a vida real. Então, valorize isso, tanto deixando um comentário, se inscrevendo no canal do YouTube, seguindo ali no Instagram, acompanhando os conteúdos, porque isso faz muita diferença. E agora, para a gente fechar esse podcast, Adilson, falei para você que eu tinha 2 perguntas. A primeira pergunta é, cara, qual que é a sua mensagem hoje para o cliente final da 10, para o cara que está fazendo a aquisição de imóvel? Se você pudesse trazer assim, um recado, seja para o cliente que já comprou, para o cliente que ainda vai comprar, qual que é a mensagem do Adilson Kremer? A gente é muito preocupado com a entrega. A gente quer ser uma incorporadora lembrada por ter muita qualidade e por ser um processo tranquilo e, ao final, sem surpreender. Então, hoje, nós somos uma empresa que a gente é focada em servir e superar a expectativa. Então, os nossos empreendimentos, eu tenho certeza, é uma afirmação, nós vamos entregar acima da expectativa, tanto em materiais, em qualidade e também em relacionamento. A gente quer relações leves, pessoais. Então, o cliente está com uma dúvida e não precisa... Claro, a gente tem algumas padronizações, mas o cara vai me ligar, vai vir com o André, a gente vai sentar junto, vai resolver. Então, a gente tem essa acessibilidade muito tranquila e pode ter certeza que tem uma empresa que está do outro lado focada, obstinada em entregar o melhor. Meus sócios são qualificados, gostam de coisas boas, eu gosto de coisa boa. Então, graças a Deus, tive a sorte de me encontrar numa profissão que eu sou apaixonado. Desde criança, eu tinha certeza que é isso que eu queria fazer para a minha vida. Então, do lado de lá, nós estamos trabalhando para a melhor entrega possível, com toda certeza. A gente vai estar buscando o nosso melhor sempre. Aquilo que vai estar entregue é o nosso melhor. Essa é uma certeza. E te agradeço a generosidade dos elogios, né? Não é tudo isso. A gente é mais um trabalhador aí que está com uma responsabilidade grande, tem uma equipe de funcionários maravilhosos na empresa. Então, já é um grande time. Então, a nossa empresa é um conjunto de pessoas maravilhosas, não tem uma grande estrela, mas sim um grande time. E, naturalmente, com grandes parcerias, igual a do André, que faz esse processo todo, de fato, acontecer na prática. É uma engrenagem, né? Exatamente. Segunda pergunta. O que os corretores... assim, passando uma mensagem para os corretores de imóveis... qual que é a sua mensagem, não simplesmente com a 10, mas com a Adilson Kremer, qual que é a sua mensagem para os corretores? O que eles podem esperar? Vou falar vamos falar uma dica aos corretores, mas, de novo... Posso
interromper. Nesse caso, eu não seria nenhuma dica, Adilson, mas qual que hoje é o seu recado para os corretores, mas o seguinte, do que eles podem esperar de você? Qual que é a sua visão sobre os corretores? O que os corretores parceiros podem esperar da 10? Olha, acessibilidade sempre. Poder ligar e do outro lado a gente atender e juntos a gente buscar uma solução ou criar um negócio. Então, a gente sempre vai estar buscando cada vez mais ser acessível. Claro que a gente tem uma agenda que tem cliente, tem fornecedor, tem alguns compromissos que nem sempre a gente consegue atender o cliente na hora. O telefone aqui está no silencioso, mas melhor tempo hábil a gente vai estar retornando. Então, sempre vai ter um parceiro do outro lado. A gente entende que é parte do processo, o corretor vem a complementar, então a gente está disponível para juntos criar um melhor atendimento. Sensacional. André, o que ele acabou de falar, na prática, acontece? Sempre. E sempre aconteceu. Tem uma frase do Adilson que eu gravo comigo e que é engraçado, mas às vezes ele demora um pouquinho para me responder, ele me liga em sequência e fala, tardo, mas não falho. Boa! Isso é o fato. O Adilson sempre fala, tardo, mas não falho. E ele sempre vem com a resposta. Então, isso é muito gostoso, que a gente tem esse acolhimento no atendimento. Isso é importante. O André me safou no final, hein? Livrou. André, como foi participar desse podcast para você? Olha, quero só agradecer realmente você, o Adilson. Foi muito agradável, muito legal. É uma forma que a gente vai aprendendo também, né, a estar um pouco mais presente, né, nessas. Para mim é novo, né? É um mundo novo, mas foi muito, muito, muito bacana, muito bacana. Mas se você pudesse, Obrigado. Por favor, continua. Não, por favor. Fala. Se você pudesse deixar agora é o seu momento. Deixa a sua mensagem final, suas considerações, enfim. Aquela ali é a sua câmera. Se você quiser agora passar um recado para quem está assistindo a gente. Tá bonito, tá contigo. Deixa eu arrumar a barba tá aqui. Com o jacarezinho aqui, né? O jacarezinho aqui. Isso aí. Primeiramente, eu quero dizer assim, como corretor de imóveis, assim, é uma profissão que me orgulha muito, me faz muito feliz de realizar, muitas vezes, não só sonhos da pessoa comprar um lar, mas realmente, sempre entregou a nossa cidade, nossa região, sempre entregou um bom investimento. Todo mundo que investiu aqui, eu sempre tive o prazer de mostrar em números que as pessoas ganharam dinheiro, investindo em Balneário Camboriú, comigo, eu sempre consegui mostrar isso e continua sempre assim. Então, é muito legal a gente poder sentar aqui e talvez, de alguma forma, plantar uma sementinha de que confia no corretor, confia no nosso mercado, confia na 10, confia no trabalho que é feito. Ninguém aqui está como amador, só brincando de ser corretor. Todo mundo aqui está realmente exercendo uma profissão para atingir um objetivo que é o cliente, no final. Eu acho que a nossa parte é errado o corretor que quer pôr o dinheiro no bolso e está tudo resolvido. Ali começa o teu trabalho. Uhum. É a continuidade do teu trabalho. Então, poxa, sabe, eu tenho cliente que já comprou 3, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, e vai comprando e comprando, ou compra, vende. E, cara, o corretor que está entrando também, entenda que não é para hoje, é para amanhã. Pegue essa profissão que é tão bonita como uma profissão mesmo, não como um bico. Então, é esse respeito mútuo, né? Do cliente com o corretor, do corretor com o cliente. Eu acho que isso é bem legal. Maravilha. Adilson, considerações finais? Não, só dizer que essa história precisaria ser contada. O André é um baita profissional. A gente junto só fica perfeito quando está com a 10 junto, né, André? Então, é uma indicação aos clientes. Procurem o André, procure a Delivery. Vai ter um atendimento nota 10 e a gente do outro lado vai estar à disposição para estar junto nesse atendimento e também para o entrante, para o pessoal que está começando a profissão, ouvir a história de alguém qualificado. Se
a gente poder se espelhar em grandes profissionais, com certeza é o caminho de se tornar um também, né? Então, agradecer de novo, agradecer toda a tua condução aí, que foi maravilhosa, agradecer o André de ter disponibilizado esse tempo conosco aí, ter levado esse conhecimento para frente, agradecer, desejar um bom final de semana a todos aí, não sei se vai ser solto hoje, mas se não for, não. Todos nós, nota 10 aí, valeu, até o próximo. Maravilha. Então, bom, você que assistiu esse episódio até o final, tenho certeza que você saiu maior do que você entrou, sem dúvidas foram grandes histórias aqui, grandes aprendizados, e o que a gente mais espera é que você, de fato, continue acompanhando aquilo que nós estamos construindo, aquilo que nós estamos fazendo. André Colombo, a gente vai estar deixando aqui o Instagram para que você possa estar acompanhando o seu Instagram também, o Instagram da Imobiliária. Da mesma forma, você já sabe, a 10 Empreendimentos, nosso Instagram, o nosso canal do YouTube. Para nós é um grande privilégio ter a sua atenção. E, bom, nos vemos no próximo episódio. Então, para a gente finalizar, vamos dar um tchauzinho para aquela câmera ali, André? Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado.